Pô, boa noite, Mauro, tudo bem? Opa, boa noite, meu amigo Lucas. Como estão? Tudo tranquilo. Pessoal, Ótimo. para você que está nos assistindo, hoje estamos aqui numa conversa com o Mauro, da Positivo Consultoria, debater um pouco sobre o ramo de materiais de construção, alguns erros. A gente elencou aí 7 principais erros que a gente percebe no mercado dos lojistas de materiais de construção que às vezes acabam prejudicando a performance em si das suas lojas, né? Então, Mauro, por favor, se apresente aí para o nosso pessoal que não te conhece, até para o pessoal conhecer quem é o Mauro aí. Sou Mauro Brito, trabalho com consultoria corporativa há pouco mais de 25 anos já no mercado. E eu nasci praticamente dentro de uma loja de material de construção, né? Então, tínhamos uma loja de material de construção e eu, muito novo, sem a experiência que é necessário para você fazer uma gestão, uma boa gestão, eu quebrei na raiz. Podia ter tomado a decisão de parar por ali, né, e não dar sequência, mas eu usei um recurso bastante validado hoje, que é a persistência. E começamos a pesquisar, a estudar esse segmento, e é onde, no longo desses 25 anos, nós, além de conseguir um bom êxito em relação aos resultados, até porque não existe sucesso, não existe fracasso. O que existe são apenas resultados, que podem ser bons resultados e resultados não tão bons. Então, eu vou falar um pouco sobre a importância de você perseguir essas falhas dentro da tua organização, a fim de que você não venha sofrer as inevitáveis consequências da negligência. E dentro desse tema, né, eu quero dividir as 7 principais falhas na gestão de uma loja de material de construção e como corrigi-las, né? Esse primeiro passo é a falta de planejamento estratégico, Lucas. Muitas empresas, principalmente as lojas menores de material de construção, quando bem trabalhado, ele pode deixar uma situação bastante confortável para os donos. Porém, a primeira falha está no planejamento. O primeiro é falar sobre a importância de você ter um sentido de propósito, uma visão clara do que você quer do seu negócio. Então, nós estamos falando de material de construção, mas serve para qualquer segmento. Por que eu estou mexendo com isso? Eu tenho expertise para isso, eu domino essa ferramenta, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho paixão pelo que eu faço. Então, o primeiro passo é fazer um bom planejamento estratégico, criar um alvo, fazer uma visão com um plano tático interessante e pegar a galera e ir para uma ação integrada, inteligente, atuante. A gente sempre brinca, né? Mas você soltar, mesma coisa assim, né? A gente fala, quando não tem planejamento, não tem meta, não tem objetivo, é você sair navegar no mar sem destino, né? Mas o que acontece? O teu combustível uma hora vai acabar, ou seja, você vai ficar à deriva, né? É possível, Lucas, você, numa única compra, você vai começar uma construção do zero, tá? Você consegue, numa única compra só, comprar 100% do material que você precisa? É impossível. Não acerta, acho que para 2 semanas. Então, isso de cara, para quem vai fazer um planejamento estratégico, você já tem que saber que aquele cliente que entrou na loja, primeiro, né? É por isso que a arte não está na resposta, a arte está nas perguntas. Por isso que quando nós preparamos o time da linha de frente, ele tem uma sequência de perguntas que ele tem que fazer para o cliente que está entrando ali, para que ele possa classificar o perfil daquele cliente. Quem é aquele ser humano que entrou na minha loja? Começar a chamar a pessoa pelo nome. Essa é a primeira pergunta que um campeão, que toda loja tem que investir nessa capacitação para isso. A segunda pergunta é: o senhor está construindo ou reformando? Por quê? Um mundo é quem constrói, outro mundo é quem reforma. Eu identifico que o cliente está em reforma, eu já tenho uma série de argumentos de trabalhar a ideia com ele, de entender o porquê dessa reforma, e a estratégia está exatamente dentro desse processo. Servir os nossos clientes com excelência através de um propósito. Então, quando a gente fala de planejamento estratégico, é o definir o alvo, fazer o plano tático e ter uma ação inteligente, uma ação integrada. A segunda falha é falhas na liderança e no processo seletivo. Tem empresa passando por sérios problemas porque falha na hora de liderar e falha no processo de seleção. Se você contrata errado, se você contrata pessoas que não têm o mínimo de afinidade com o teu negócio, pessoas que você pega, por exemplo, existe uma falha que admite-se um colaborador e não pega, por exemplo, a história pregressa dele. Então, a falha no processo seletivo. Você pega
não faz as perguntas que deveriam, o propósito daquele ser humano. Porque como você pega um camarada, você faz uma pergunta para ele, meu amigo, qual é o seu sonho? Aí ele olha para você, assim, no fundo do seu olho e diz, eu não tenho sonho nenhum, não. Se eu comprar uma bicicleta para mim, tá bom. Esse cara nunca vai ter energia, cara, para te levar um átimo a mais no teu negócio. E aí, contrata-se errado, aí quando olha a carteira do sujeito, ele, no máximo que ele ficou já numa empresa foi 7 meses, não tem estabilidade nenhuma. Então, se nos últimos 6 empregos dele ele ficou menos de um ano, quanto tempo você acha que ele vai ficar na tua empresa? Uma observação aí, né, Mauro? Isso acho que nem só para materiais de construção. A gente sempre, é uma coisa que eu sempre olhei minha vida inteira. Eu já estou com 23 anos de empresa e de CNPJ. Sempre foi uma coisa que eu sempre cuidei. Falo, olha, se a pessoa não para num lugar, às vezes não parar num emprego, beleza. Aconteceu lá, o cara ficou 5 anos num, de repente vai num, não dá certo, faz parte. Às vezes nem tudo, né? Agora, se todos é sempre nessa forma, aí é preocupante mesmo. Pois é, ele vai fazer a mesma coisa na sua empresa. Então, nós temos hoje isso dentro das organizações, porque trocar regularmente de pessoas, você não cria uma fidelidade com o cliente. E nós sabemos que o nosso ramo de material de construção é como nós falamos no início, o cliente não compra uma única vez e já termina a obra dele. E nós temos que ter o quê? Hoje se fala em experiência do cliente. Então, quando se trabalha a experiência do cliente, nada mais importante numa experiência do que a convivência. É você criar aquele âmbito onde você está acompanhando desde o alicerce, desde a fundação, e você está acompanhando o crescimento, a prosperidade daquela obra, e você acompanha de perto, e você dá sugestões. Por quê? Você vai entender a importância que é você ter um time alinhado. E aí, com isso, aí é onde entra o nosso propósito. Quando você tem um turnover alto, ou seja, uma rotatividade muito alta de colaboradores, naturalmente isso vai esbarrar na liderança. Por quê? Liderar é inspirar, motivar e fazer com que as pessoas se animem para fazer as coisas. Então, nós temos que ser estratégicos no ponto. Quando o camarada não está motivado, o que eu faço com ele? Qual é o caminho que a gente vai levar para que ele possa ter o mínimo de energia para fazer pelo menos o que precisa ser feito? Aí entra programas fantásticos, como 5S, que vai falar de disciplina, vai falar de uma série de outras ferramentas que você consegue incluir, e você começa a fazer o camarada a buscar pelo menos esse mínimo, né, que a gente pede para que a gente aconteça. E aí entra um segundo problema que ainda está na gestão de pessoas, que é empresas familiares. Empresas familiares hoje, nesse mercado altamente competitivo, está sofrendo. Esses dias eu conheci uma empresa que eu fui fazer uma consultoria, fiquei 60 dias fazendo um diagnóstico de precisão, uma empresa de 45 anos de existência, onde o pai queria muito, mais muito, que o filho tomasse a frente do negócio, que administrasse com mãos de como ele sempre fez e tal, só que não, né? O menino era conhecido na empresa como gerente abelha. Quando eu estava voando, eu estava fazendo cera, eu estava ferrando alguém. Ou seja, ele não tinha nem o mínimo de aptidão para o negócio. E às vezes mas ele tem que saber que ele é dono também. Não é dono, ele é herdeiro. Tem gente que confunde isso. Tem consultoria que eu fui falar com o filho do dono, ele falou, você fala comigo direito porque eu sou dono aqui. Eu falei, não, tu não é dono, não, tu é herdeiro. Então, e essa conversa a gente é meio firme nela. Porque às vezes o cara, por quê? Às vezes a empresa vai indo embora, e aí está lá o filho, inclusive teve empresa que o cara era um assediador. Ele queria pegar todo mundo, era um cara que eu falei, cara, tira esse cara daqui. Vamos fazer uma cartinha de recomendação dele, do teu filho, do teu filho mesmo. E vamos mandar ele para o concorrente. Pelo menos ele vai arrebentar a vida do concorrente lá. Arrebenta tudo. Então, nós estamos falando de negócio, nós estamos falando de business. Não dá para ficar a gente perdendo tempo na vida. Então, tem notícia que não é fácil você dar para um pai. Falar, meu chapa, teu filho é o primeiro que nós temos que descansar, porque ele não rende. Deixa ele trabalhar fora para ele dar valor, depois ele volta com mais consciência. E do jeito que ele está aqui, está fácil. Então, as empresas familiares, hoje, para sobreviver nesse cenário tão competitivo, tem que ter uma gestão mais assertiva. A terceira falha, meu amigo, é empresas que não investem no software correto. Software inadequado pode quebrar uma empresa. Eu falo com conhecimento de causa. A minha empresa, eu achava que eu conseguia administrar ela com um sistema de doce, que a gente chama. Era um sistema que custou R$ 149, eu não precisava pagar mais nada. Eu comprei isso lá numa banquinha de um camelô na Santa Efigênia. E eu achava que aquele sistema
já era o suficiente para que eu pudesse levar minha empresa para um outro nível. Pelo contrário, ter um software alinhado, ter um software de gestão adequada, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, principalmente a questão fiscal, onde nós temos hoje um problema severo das empresas que estão sendo retributadas, empresas deixando muito dinheiro na mesa. Pra você ter uma ideia, Lucas, eu tive uma empresa recente que eu fui fazer um diagnóstico, só de bitributação, ou seja, pagando impostos 2 vezes, ela recuperou quase 3,5 milhões de reais, e estava no ralo isso. Por quê? Desculpa interromper, mas é uma questão assim, a gente já até se acostumou a ver isso, e o que acontece na maioria dos empresários, né? Você que está nos assistindo, espero que não seja o seu caso. As pessoas vão atrás disso, a hora que aquele gráficozinho lá da primeira, o gráfico lá que está caindo, ou seja, a hora que está com problema em caixa, a hora que está com problema nisso, naquilo, você que está nos assistindo, a gente quer, se qualquer uma dessas falhas aí tiver dentro da sua empresa, a gente quer dar um alerta para você, antecipe-se, né, justamente para não sofrer depois com isso, né. Mas essa do software, daí que nem você falou, esse software lá, que você foi lá no Santa Efigênia, na época lá, pagou R$149 lá, a gente brinca que era um imputador de dados, né? Você jogava os dados para ele imprimir, né? Porque provavelmente é mais ou menos isso que fazia. Não era um software de gestão, e sim um impressor de pedidos ali, ou para você fazer algumas rotinas básicas sem controle, sem cruzamento de informação e dando um controle efetivo para o teu negócio, né? E eu tive, por isso que nesse momento, né, e quando a gente quebra, né, você beija a lona, eu entendi o significado da palavra ignorante. Eu achava, na minha ignorância, que ignorante é aquele cara bruto, aquele cara que não. Ignorância é ausência de conhecimento. Então, quando nós não detemos a informação daquele propósito, você é ignorante. Nós somos ignorantes em muitos outros sentidos. Se você me falar, olha, por exemplo, eu tenho ignorância em relação a software. Por isso que quando eu coloco que o software é uma ferramenta, eu estou com a pessoa certa que vai me passar as informações, aonde a gente, nesse processo, e eu falo para você que um bom software, que é o caso da Visual, eu estou falando porque eu estou vivendo na prática a sua ferramenta, por isso que a nossa conversa é até para explicitar o quanto a tua ferramenta de gestão no Brasil hoje tem feito a diferença na vida de muitas empresas. Eu quero parabenizar você e todo o seu time, que ninguém faz nada sozinho, né? Exatamente. Aí, porque, principalmente você aí do segmento de material de construção, presta atenção no que eu vou falar agora, e eu falo com conhecimento de causa. Eu tenho certeza que, dentro do que eu vivi, do que eu experienciei na quebra, na minha ruína, se eu tivesse uma boa ferramenta que me desse o que o teu sistema dá hoje, para um segmento de material de construção, Lucas, eu poderia ter tido dificuldade, mas eu não quebraria. Porque eu vejo que o meu maior descontrole estava numa ferramenta que o seu sistema faz sozinho. Eu nem precisava de gente para fazer aquilo. Você não consegue olhar tudo ao mesmo tempo, né? Não consegue. Olha, só o sistema da Visual, gente, tem mais de 1.000 relatórios. O BI de vocês, e olha que eu já rodei o Brasil inteiro, eu já conheci, eu trabalhei, prestei meu serviço em multinacional do segmento de material de construção por 3 anos. Então, eu sei muito bem, conheci sistemas SAP, sistemas que são extremamente robustos, e eu vou dizer para você com propriedade, o sistema da Visual hoje não perde absolutamente nada para os grandes software houses que tem no mercado, esses que são os renomados. E é uma solução que hoje, para você que tem uma pequena, média e até uma grande empresa, essa ferramenta vai adequar. E eu estou muito assim, tranquilo para falar disso, até porque quando a gente tem a experiência, lembra a experiência do cliente, a experiência é onde você consegue. Eu tenho donos de loja hoje para mim, que inclusive eu estou ganhando até status por causa da software visual. Maurão, agora sim, cara, minha empresa tem que dizer, você é o cara, Maurão. E o Maurão não é o cara nenhum, eu só peguei a ferramenta certa e botei lá para o cara fazer o que tem que fazer todo dia. Porque o processo de gestão ele só tem uma obrigatoriedade. É processos que você tem que fazer hoje e amanhã também. Hoje e amanhã também. É só isso. Se você... Mas eu vou complementar aí, né, Mauro? A ferramenta, obrigado aí pelos elogios, a nossa equipe toda agradece, como você falou, a todo mundo.
mas com certeza com uma orientação sobre o processo, isso que você está fazendo com esses seus clientes aí, que nós temos em parceria, que está fazendo uma grande diferença também, né? Só colocar a ferramenta e achar que por si só ela vai funcionar tudo sozinha, não, né? A empresa tem que ter processos, tem que ter cultura, tem que ter uma organização. Se não, só colocar o software e achar que o software resolve, isso nunca vai funcionar. Né? Então, quando o dono da loja que está, ele já faz... Por exemplo, eu falo muito isso para os empresários, eu tenho uma palestra que eu falo só para empresários, da importância que é de um empresário estar ligado nisso. Por quê? Ele, impreterivelmente, ele vira a paisagem dentro da empresa. 70% dos problemas de uma empresa é de ordem humana. 30% a tecnologia resolve, um software como a Visual resolve. Foi isso que você falou. Não adianta o software vai responder pela parte de engenharia, de 30%. Agora, 70% da efetividade está nas pessoas fazerem o que precisa ser feito. E, para isso, precisa ter liderança. Tem empresa que está em reunião há 10 anos. Teve uma que eu tive que parar. Gente, isso que eu não sei se tem muita reunião aqui. Começou a reunião com a garrafinha de café e tem 25 litros. E os caras, reunião, nada. Reunião, nada. Tem hora que você tem que virar bicho. Peraí, velho. É isso que as aves voam sobre nossa cabeça para deixar fazer ninho. E aí, uma eu falei, vamos fazer essa reunião. Nós vamos ter uma apontamento que tem que fazer, é fazer e conferir, medir, fazer e conferir, medir, fazer e conferir. E nossas reuniões vão diminuir em um quarto do que se faz hoje. E resolveu. Saímos de cima do problema e criamos uma condição onde a empresa saiu daquele ostracismo. Então, nós temos que saber que hoje o mundo é dinâmico, hoje o mundo muda em alta velocidade, o nosso segmento de material de construção está assim, ó, de empresa passando dificuldade. Por quê? Porque está preso naquele arcabouço da empresa que funciona. Meu amigo, o que funcionava no passado já não funciona mais hoje. Abre a tua mente, para de ficar procurando culpas e culpados e assume que a tua empresa precisa mudar. E aí você começa a colocar o que tem que fazer para frente. Por isso, que um bom software de gestão, ele é uma solução desde que o cara entenda que tem que ter os processos. Aí eu quero falar a gente vai falar um pouco sobre entrega, mas eu estou fascinado, cara, com essa ferramenta que você tem. Eu queria que você falasse dela. Vamos lá, então. Vamos por partes, né? Então, tem a questão, assim, como um cliente de loja de materiais de construção, né? O pessoal, às vezes, que não me conhece, além da empresa de software, também tem uma construtora. Minha primeira obra que eu fiz na minha vida, aquela para aprender, foi o prédio aqui da sede da matriz, aqui são 6 pavimentos, então essa foi a primeira obra da minha vida sem construtora. Contratei o mestre de obra e contratei a equipe inteira. Então, assim, aprendi bem como é que funciona a obra na marra. Depois disso, acabei pegando gosto pela coisa e tem outras construções. Mas uma coisa que eu percebia nessa época, e até hoje a gente percebe isso, quando as pessoas não têm esse processo, que é o quê? O pedreiro ligava para uma transcrição, cara, manda tanto cimento, desligava o telefone, carro entregado, batia aqui na obra, de repente, faltou isso, desligava o telefone, os caras vinham entregavam, de repente de novo. Beleza, até aí não estava impactando em mim, é o material de construção que estava entregando aqui, não era eu não estava me cobrando taxa de entrega. Tudo certo. Mas assim, chegava a um certo ponto que ele ligava, os caras já estavam meio de saco cheio, falavam, o cara não é organizado, tal, não sabe o que é. E falava assim, só vou entregar amanhã. Aí ele me ligava, puta da cara, os peões vão ficar parados, tal, e ligava em outra loja. E acabava, às vezes, comprando em outras vezes que a gente nem comprava. Então, começava outra loja a começar a entregar porque ele não queria ficar com a obra parada. Aí, uma época, conversando com o vendedor, eu falei, cara, você tem que ir na minha obra, velho. Você sabe o que vende. Se o cara vai comprar cimento e tá fazendo um reboco, ele vai precisar de cal, vai precisar de cauli. Já dá uma olhada lá, o que eles estão fazendo. Você está rebocando aqui, você vai fazer o que agora? Vou fazer essa etapa da obra. Já pergunta pro mestre de obra, cara, o que você vai precisar? Não desfazendo o pessoal do mestre de obra, mas às vezes o cara tá tão focado naquela etapa da obra, ele liga e pede só aquilo lá, ele já nem se toca. Semana que vem, na outra semana, que ele precisa disso, do outro, vai precisar do porcelanato, vai precisar do rejunte, vai precisar da argamassa, o que você está precisando, da fiação, já vi que já está na hora de começar com a elétrica, aí precisa dos conduítes, enfim. Então, foi onde que a gente desenhou uma ferramenta que acontece. O vendedor hoje, esse vendedor que atende obras, né? Que eu acho que todo vendedor tem que ter obras, porque isso gera receita, e receita alta, né? Acho que é onde que é o principal de uma transfunção. Em vez dele deixar o cara ficar ligando várias vezes,
pegando do concorrência e tal. O cara que vai à frente lá, vai na obra e faz o pedido lá, já antecipa. Primeiro, olha só quanto o cara vai economizar de entrega, né? Segundo, para o dono da obra, um cara ligar e falar, olha, falei com o teu pedreiro, estou te mandando o orçamento aqui, eu estou aqui na sua obra, já estou te mandando no seu WhatsApp, tudo que vai precisar essa semana, só preciso que você me dê um ok aqui que eu já mando entregar. Cara, só disso evitar aquele transtorno do pedreiro ligando para o dono da obra. O dono da obra, às vezes, está como eu estava, tenho outra, minha atividade principal é o software. Fazendo várias coisas durante o dia, tem que parar, ficar ligando para uma transmissão, daí você já quer cotar e tal. Então, assim, isso elimina muito processo. Então, nosso software hoje, você consegue ir até a obra e consegue fazer orçamentos e pedidos diretamente dentro da obra e encaminhar pelo WhatsApp e tudo. Isso é um dos recursos que o Mauro comentou ali. Aí a gente identificou outra dor, já aconteceu comigo, né? Obra grande, vai, entrega material. Pô, mas eu comprei isso aqui agora na hora de instalar, cadê esse negócio? Foi entregue, foi roubado por obra aberta, às vezes é roubado, alguém levou embora, o que aconteceu com esse negócio, né? E aí sempre fica naquela, e queira ou não queira, começa um empurrar para o outro, o material para o pedreiro para o material, e vira aquele rolo, né? Então, o que a gente fez? Pensando agora no lojista, né? Em defesa principalmente do lojista, facilitador do lojista, né? Conversando com vários colegas, o que eles faziam? Começaram, na época do WhatsApp, chegavam na hora, tiravam uma foto e mandavam num grupo de WhatsApp do produto entregue. Mas aquela coisa desorganizada, se precisar procurar, um caos total, né? Falei, cara, vamos fazer um negócio. Aí a gente desenhou uma solução e o que a gente montou para vocês entenderem hoje? Então, quando você tem as entregas, o caminhão vai fazer entregas, a gente tem o gerenciamento de entregas, né? Então, você carrega as entregas que cada caminhão vai fazer e lá tem todos os produtos, tem rota de entrega, ele consegue abrir no mapas, etc. E no momento que ele sai para a entrega, ele dá um start. Primeira coisa, começa a medir o tempo que você está demorando para entregar os produtos, né? Você já vai começar a rota e já tem toda essa questão. Chegou a entregar os produtos, vamos pensar que você está entregando porcelanato, produto complicado, que se o cara bater, trincar, depois que você entregou e você não tiver registro, ele vai falar que você entregou trincado. Então você vai lá, descarrega os produtos e fotografa todos os produtos entregues, certo? Porcelanato, uma torneira, um acabamento ali que não está danificado, enfim, você pode fazer N registros dentro da entrega. Ao final, você pede, em vez de estar lá com o papelzinho e pedir para o pedreiro assinar, você pode até levar, se você achar que ainda é necessário. Mas já faz digitalmente ali no aparelho do celular, o pedreiro faz uma assinatura. Mas o que acontece? Qual que é o diferencial? A hora que concluir, primeiro, dá o pedido como entregue, finaliza o tempo, então a gente sabe o time que levou para fazer essa entrega. O software vai gerar um PDF e vai enviar no WhatsApp do proprietário da obra, um PDF com a entrega, com as fotos e a assinatura do pedreiro no momento da entrega exata. Então, assim, é para acabar com toda e qualquer dúvida. E se o proprietário falar, cara, perdi lá o PDF lá, mas eu queria ver de novo. Cara, você vai no sistema na entrega, pega no produto, tá aqui ó, a foto do produto entregue. É um jeito de se proteger contra a questão de sumir material está danificado, é um porcelanato trincado, às vezes um acabamento ali que não poderia bater, chega lá, você entregou o material perfeito, de repente está tudo esfolado, porque ficou na obra batendo, ninguém cuidou, foi batendo, deu o cara vem na hora e coloca, pô, você vendeu um negócio tudo riscado aqui? Não, peraí, tá aqui, ó, eu tenho foto, entreguei em perfeito estado, tua equipe que não cuidou, cara, aí não posso fazer nada, né? A quarta falha, gente, é a falha no controle fiscal e de estoque. Nós já falamos um pouco sobre esse controle fiscal, mas eu preciso falar disso porque hoje uma das rupturas que mais tem levado empresas a tomar prejuízo, principalmente empresas que estão no lucro real, empresas que estão no regime, até no presumido e lucro no regime normal em si, que o Simples Nacional ele camufla muita coisa, ele esconde muita coisa. Por isso que hoje empresas de material de construção com faturamento acima de 150 mil a 200 mil, a partir de 200 mil, tem que ir para o lucro real. Essa questão de dizer que o Simples Nacional tem uma série de favorecimentos, eu consigo provar matematicamente que não. Dá para se pagar até menos do que se paga com o Simples Nacional, com uma empresa organizada no lucro real. Então, isso é um trabalho mais junto com alguns contadores, junto com algumas empresas que aprenderam como a importância disso.
Agora, nessa questão de controle fiscal, nós temos a ferramenta que eu conheci junto, né, em parceria aí com a Visual Software, que é o pessoal da C Tributária, né? Porque o que acontece? Às vezes, muitos erros que acontecem na entrada da nota são erros que vêm do nosso fornecedor. Às vezes o fornecedor mandou errado lá uma série de, às vezes NCM errado, às vezes tem lá algum CFOP errado também, CFOP. Então aí você vai vendo que tem muitas empresas sofrendo com esse problema, né? De ter esse prejuízo. Então a C Tributária, que é parceira aí também, né, da Visual Software, quando você dá entrada na nota, ele já faz uma correção ali, né, dos impostos, para que você não seja bitributado. Isso é muito importante. Agora, quando a gente vai para a questão do estoque, de armazenamento, gente do céu, o segmento de material de construção, Lucas, os prejuízos são absurdos. Você que é lojista de material de construção, você que tem seu estoque, principalmente os itens que são mais perversos na lucratividade de uma loja de material de construção é o cimento e os pisos de revestimento. Só para você ter uma ideia, o cimento tem uma margem muito baixa de lucro. O cimento é aquela commodity que você tem que ter mesmo, porque o cliente vai ter que comprar o cimento. Mas olha que número que eu vou deixar para vocês. Olha que número que a gente precisa perseguir. Para aquele saco de cimento que eu perco, ou por armazenamento, ou porque o camarada tinha que levar 10, ele levou 11 sem querer, nem conferiu, deixou os 11 lá. Para cada saco de cimento que eu perco, eu tenho que vender outros 28 sacos de cimento para me repor o custo daquele saco de cimento que eu perdi. Então, imagine se o cara perder 10 sacos de cimento, ele tem que vender quase uma carga de cimento para repor aqueles 10. Agora, as empresas, então, que não controlam estoque, Lucas, as empresas que você pergunta para o empresário e diz, quanto você tem hoje de patrimônio em estoque? Só Jesus sabe. Aí ele volta, não, eu acho que nem Jesus sabe. E nem só quantitativo, né, Mauro? Aí vale lembrar que tem outro controle, né? Quando você faz o controle correto, tanto do cimento como do piso, controle de lotes, né? É uma coisa que já começa a ter menos perda. Um exemplo do piso, né? O controle do lote. Piso, todo mundo que trabalha no ramo sabe que mesmo modelo, tudo, mesma cor, muda a tonalidade e cada fornada pode ter diferença, né? Então isso é uma coisa que o cara tem que sempre ter a ciência. Quantos metros o cara tem daquele lote? Exatamente. Então, peguei o piso aqui 80 por 80, Porto Belo e tal. Opa, esse creme, quantos metros eu tenho num lote, no outro lote, no outro lote? Aí até a gente, no software, agora comentando um pouco do software, voltando só para explicar um detalhe, a gente tem um recurso além da gestão do lote, então você sabe exatamente quantos metros quadrados você tem dentro de cada lote, ou quantitativo, conforme você usar o controle. Você consegue até, na hora de fazer o orçamento, perguntar para o cara, tá, mas para qual ambiente? Opa, é para o banheiro. Para o banheiro, você já coloca no orçamento o piso e para qual área que é. Então você consegue, esses ambientes não se conectam. Eu tenho 2 estoques, 2 lotes, eu consigo vender, mas a entrega tem que ser inteligente, a venda e a entrega tem que ser inteligente. Falar, esse aqui é para um ambiente e esse aqui é para o outro. E consigo atender o cliente, às vezes, com coisa. E também para saber o que é ponta de estoque, né? Poxa, sobrou lá 3 metros quadrados num piso. Esse vai ser um problema. Eu já tenho que achar algum lugar para vender só aquilo, nem que tem que liquidar quase o preço, mas para fazer uma venda e não perder essa ponta de estoque. Porque vai chegar pedir mais desse produto, a tonalidade vai ser distinta, né? Exatamente. Inclusive, o que tem de problemas hoje, principalmente de assistências técnicas por falha de lote. Às vezes entrega com... Aí o cliente, e geralmente isso ele só... Porque, olha só que legal, e infelizmente, a maioria do pessoal não usa isso, não faz isso. Na caixa de todos os pisos que você pegar, vai ter escrito lá que existe um percentual natural de quebra. E às vezes tem loja que o cliente vê uma pedrinha quebrada, ele vai na loja e quer que troque aquela pedra, porque quebrou. Só que tem um limite de 5% ali que pode acontecer, de ter porque é um produto rígido, que transporta-se pelo Brasil inteiro. Só que o pessoal não informa o cliente.
Por isso nós vamos falar daqui a pouco, na próxima chave, sobre a importância da clareza na hora de atender o cliente. E tem um problema também. Você pega, por exemplo, uma carta de... Eu falo porque eu acompanho isso de perto. Poxa, você chega em pátios, eu vou muito, quando eu chego, eu quero ver todo esse processo, o que você vê de piso quebrado, que para poder fazer uma nota de prejuízo, para tentar pelo menos recuperar alguma coisa ali, não existe. Tem empresa que tem que buscar, que tem uma coisa absurda. Então, a falta de armazenamento de estoque, o erro de armazenamento, por exemplo, a falta de controle de ponta, o sistema controla lote. E as empresas, às vezes, não entendem a importância disso. Então, a gente, por exemplo, nós temos, nessas lojas que eu faço, principalmente na Rede Construir, tem um trabalho bacana que nós fazemos na Rede Construir aqui de Maitinga e de Jânio Quadros agora, e fazemos em Guanambi também, também da Rede Construir. Nós criamos um modus operandi justamente para perseguir essas perdas. E aí nós conseguimos diminuir quase 70% do que tinha de quebra. Por quê? Porque nós começamos a entender que o sistema nos ajuda a fazer esse acompanhamento. Por isso que o gestor de estoque, ou aquele repositor, aquela pessoa que tem a função do estoquista, ele age em cima do problema. Então, nós temos que saber que o controle fiscal de estoque, porque o estoque é o dinheiro no estado bruto. O estoque é seu dinheiro no estado bruto. Quando ele é vendido, ele vem em estado líquido, que vem dinheiro para você. Mas se você não cuidar dele como se fosse o caixa da tua empresa, de saber o que está perdendo ali, o que está sendo roubado do teu caixa, você não está vendo, e, infelizmente, a falta de quando você não sabe o que tem no estoque, quando você não acompanha, não faz diligência mercadológica, poxa, deixa eu ver aqui, deixa eu separar. E uma coisa excelente que tem no sistema da Visual é esse mercadológico de você saber, olha, eu quero saber só a seção tal, o grupo tal, o subgrupo tal. A gente consegue fazer gestão detalhada do processo, de uma forma sintética, de uma forma analítica, e isso faz a diferença. Então, você que é dono de loja de material de construção, pensa bem no quanto você pode estar perdendo e não instalar na sua empresa uma ferramenta de controle. Então, administrar, olha que legal isso. Eu aprendi isso de um velhinho, gente. Esse velhinho, ele nunca foi na escola. Esse velhinho, ele aprendeu com o pai e o avô dele. E não desprezando, porque a parte acadêmica é essencial, nós sabemos disso. Mas eu ouvi de um velhinho que ele aprendeu do pai, que aprendeu do avô, e esse velhinho, gente, ele é simplesmente milionário. Ele é dono de várias concessionárias, dono de uma rede de lojas de material de construção. Ele recebeu o título do Rei do Feijão, de uma região aqui da Bahia. E o camarada, chamei de Edgar, eu vou falar o nome dele porque vale a pena falar o nome dele. Esse homem, eu tive a felicidade, eu digo que eu fui fazer um trabalho na empresa dele e eu saí trabalhado, vamos dizer assim. Eu fiz um curso intensivo em 40 minutos de conversa com ele. E ele resumiu para mim o que é administração. Ele, meu filho, administrar é controlar. Se você for um bom controlador, você é um bom administrador. Olha que legal isso. Então, ele falou para ele, você não precisa nem ir para Harvard, então, para saber que administrar é controlar. Então, esse é o caminho que eu perguntei para ele. E fala aí, o senhor disse que não tem estudo, mas eu sei que o senhor tem o senhor conseguiu tudo que o senhor conseguiu, me dá essa lição. E eu aprendi que o paim com o voim, que é controle. Então, administrar é controlar. Agora, imagine um segmento de material de construção que tem dezenas de milhares de itens de SKU, como é um supermercado também. Como você faz a gestão de controle de tantos itens? Você vai conseguir fazer isso? Vai, se você tiver um mercadológico arrumado, se você tiver uma pessoa estoquista. Você não tem uma operadora de caixa? Ela não cuida do teu dinheiro? E o cara não quer colocar isso aqui, tá? Não, isso aí deixa qualquer um tomar conta. Meu amigo, é seu dinheiro que está ali. Vamos preparar gente eficaz. Aí você prepara um cara bom, um cara que tem a mentalidade analítica, que tem um perfil analítico, que é um cara que vai estar toda hora, permanentemente, contando o seu estoque, arrumando o seu estoque, alinhando o seu estoque, quando você puxar o relatório. Detalhe, ninguém ganha dinheiro vendendo, você ganha dinheiro comprando. E hoje você tem que ter a mercadoria a tempo de ter, a tempo de vender. A tempo de ter, a tempo de vender. Você não pode ficar com isso. Eu cheguei numa empresa que tem um item dela lá, um produto que ela tem para 10 anos. Porque ela tem um estoque baseado em 20 por mês, ela tem estoque para 10 anos.
Meu Deus, o que precisa acontecer para esse cara abrir a mente dele? Então, ou seja, ele vai perder pelo menos 30%, 40% desse trampo, porque ele não vai conseguir ter um controle efetivo. Então, administrar o processo de estoque faz a total diferença. E aí entra, né, um processo bem legal, que aí nós vamos para a quinta aqui, né? Indolência em vendas e marketing de fluxo. Essa falha numa loja, ela pode custar para a empresa. O que é indolência em vendas? É, por exemplo, a falta de propósito. Aquela loja que não tem uma meta de venda, que tem um estirador de pedido, que aquele camarada que chega na segunda-feira na loja pensando na festa do peão do sábado, o cara que bate o ponto e pendura o cérebro, e ele vem com aquela coragem de 10 leões mortos trabalhar numa segunda-feira. Quanto custa a cara feia de um bicho esquisito desse atendendo gente? Pode custar para a empresa. Então, se você não tem uma liderança efetiva na área de approach, por isso que nós desenvolvemos uma ferramenta poderosa. E eu tirei ela, não foi de livros, eu tirei da minha experiência de mais de 25 anos, ou melhor, até mais, eu estou com 50, estou desde os 8, de atendimento especial a clientes. E eu tive uma felicidade. Eu tive um professor, de quando eu era meu pai, eu tinha um sócio chamado Antônio Casanova. Ele tem uma loja, ele hoje é um dos principais lojistas do segmento ali do ABC Paulista. Na região do ABC, ele está em Ribeirão Pires, em Ouro Fino Paulista. E eu tive a felicidade de aprender muito com ele. E hoje ele lidera o market share, ele está ali no bater em cima dos primeiros. Por quê? Porque ele aprendeu e ele ensinou para mim isso, e eu aprendi com o Papó Casanova, que você tem que tratar muito bem o cliente, ele tem que sentir-se um rei dentro da loja, e você tem que entender que você e a empresa a qual você representa é o melhor negócio para ele, e são valores humanos. E eu aprendi dentro do meu decorrer, aí a gente foi aplicando as técnicas, porque vender uma arte, e todas as artes têm técnica. E aí eu aprendi também, Lucas, que para principalmente o segmento de material de construção, principalmente, existe uma regra clara que diz assim: a necessidade de compra, ela é lógica, mas a decisão de compra não é lógica. A decisão, ela é emocional. Então, o cliente ele tem que enxergar valor naquilo. E quem está construindo uma casa, quem está edificando um lar, ele tem um sonho para ser realizado. Então, a primeira ênfase que nós levamos dentro do programa das 7 chaves para uma venda perfeita no varejo da construção é extrair do cliente o sonho dele. Porque você pode ter certeza, Maslow, quando estudou as necessidades do ser humano, ele colocou na fisiológica, numa necessidade básica, a habitação. Por quê? Nós não somos seres preparados para viver num banco de praça, por exemplo, debaixo do relento. Nós vamos morrer de tuberculose, de pneumonia, porque nós não temos preparação para viver como um boi que vive no pasto. Então, nós precisamos ter um teto na nossa cabeça. Então, o segmento de material de construção está dentro de... Por isso que, inclusive, até, né, a gente, inclusive, nós somos, infelizmente, né, o governo, às vezes, lida de uma forma muito politiqueira essa questão, mas é um direito constitucional, está escrito na Constituição, todo cidadão tem direito à habitação. O que é uma obrigação do governo está facilitando, e ele usa esses programas para fazer curral eleitoral, para poder achar que aquilo é uma obrigação dele, de dar moradia para todo mundo. Então, nós temos que saber que esse sonho da construção, se um bom... E aí eu separo. Você sabe qual é a diferença, Lucas, de um tirador de pedido para um consultor de vendas? Ia arriscar, mas eu vou deixar você... Muito bem. O tirador de pedido, normalmente, ele não tem sentido de propósito. O tirador de pedido, normalmente, ele simplesmente... Por não ter... Aquela história, se eu não sei para onde vou, até eu ilustro muito isso com aquele filminho infantil de Alice no País das Maravilhas, que de infantil não tem nada, ali tem muita coisa legal para despertar a mente humana. Chega uma hora que a Alice se vê perdida numa bifurcação. E ali ela perdida, e apareceu essa bifurcação, e bem na bifurcação quem surge? O gato. E aí a Alice faz a pergunta da vida para o gato. Ei, gato, para onde esse caminho vai? Aí o gato pergunta para ela, a pergunta que não quer calar. Para onde você está indo?
Aí ela diz, eu estou perdida. E pega qualquer caminho, você está perdida mesmo? Serve. E esse é o caso do tirador de pedido. Ele é indolente, ele não está ali, ele só está pensando, ele só quer o dele no final do mês. Então, isso é um erro dele? Não. O erro é do líder, o erro é do gerente, o erro é do dono da empresa. O erro não é daquele indolente. E qual é a diferença dele para um campeão de vendas, um consultor de vendas? O consultor de vendas é aquele que primeiro tem um sentido de propósito. Ele tem um objetivo na vida dele. Ele fala, cara, eu estou nesse negócio aqui, eu vou ser o melhor do que eu posso ser isso aqui. E aí, qual é a diferença? Além de vender, ele informa, ele orienta, ele ajuda o cliente a tomar a decisão. Sabe que um consultor de vendas faz? Ele vai na tua obra na segunda-feira, chama o pedreiro que ele já fez amizade, que ele já é amigo. Por quê? O pedreiro, o pintor, o eletricista tem influência preponderante na decisão de compra do cliente da obra. Com certeza. E transmite confiança, né? Aquela pessoa que nem você falou, que te informa, olha, esse material aqui, cara, vou lá dar uma dica até pro pessoal lá não aplicar errado. Não adianta também, às vezes, o cara comprar lá, né, o melhor impermeabilizante, se o cara vai lá e aplica atravessado, né? Trabalho errado. Então, o consultor de vendas para uma loja de material de construção, além de vender, ele informa, ele orienta, ele ajuda o cliente a tomar decisão. Por exemplo, eu tenho um cara que trabalha comigo numa das lojas, né, que é um vendedor, e esse cara, ele tem que ganhar o que ele ganha mesmo, porque o cara é bom demais. Ele tomou uma decisão e falou, cara, eu posso fazer um ganho, eu acho que, a nível Brasil que eu conheço, eu acredito que esse camarada é um dos que tem o melhor salário para um consultor de vendas em loja de material de construção. E o que ele faz? Ele simplesmente, cada obra que ele começa a atender, ele cria uma performance que ele recebeu nas 7 chaves, porque ele aplica todas as 7 chaves, e ele falou para mim, Maurão, eu era meio boca aberta. Ele falou desse jeito. Eu era boca aberta, mas depois que você ensinou nós de como a gente tem que fazer, eu só faço aquilo que você falou. E funciona. Quase todas as vezes funciona. Por quê? Eu chego na obra, tem que ter pedreiro que é arisco. Tem obra que eu chego, os caras já são gente boa, aí eu já vejo com a camisa do Flamengo, eu vejo com a camisa de outro, aí já, opa, e aí, nosso Flamengo aí, como você tá, e tal, e ele começa a ter essa proximidade. Aí aqueles que são mais fechados, tem uns caras que é meio sisudão, né, que os caras que não... Aí ele percebe, né, que o cara, ele vai a primeira vez, o cara dá muita atenção, aí ele vai na segunda, ele vai levar uma paçoquinha rolha, daquelas, para adoçar a vida do cara, uma paçoquinha rolha, aí o cara já começa a dar daqui a pouco ele leva, sabe aquelas pitulinhas de Guaraná gelado? Ele chega lá com a pitulinha gelada, porque ele vai abrindo o coração do cara, daqui a pouco ele já chega e já ganhou o coração daquele pedreiro. E aí, meu amigo, a gente criou nessas lojas, principalmente a Rede Construir, de Maitinga, e eu fiz em outra loja da região também, o Atacadão da Construção, nós criamos o Clube do Profissional, onde nós criamos um clube de vantagem. Quando você me disse que no seu sistema a gente já consegue ter todas, principalmente para ter aquele cashback para o pedreiro, para o pintor, para que a gente possa pegar o que ele indicar, para toda indicação dele, ele ganha melhor um pouco de alguma coisa que muito de nada. Então, você vai ali, você faz um mimo, e aí sabe o que esse camarada começou a fazer? Ele incluiu porque nós temos uma ficha de prospecção de obra, que é onde eles saem para visitar as obras, e aí ele vai nas obras que ele já atende, e de repente do lado tem uma outra construção. Ele vai lá, bate palma e faz o preenchimento, e convida, né, o profissional que está na obra ali para participar do clube de vantagens, onde ele já tem uma série de prêmios, a gente faz sorteio todo mês, tem Pix lá no grupo, né? Tem um grupo lá, por que os pedreiros não saem do grupo? Porque toda semana tem sorteio de Pix. E aí o cara tá meio durão lá, daqui a pouco cai 50 na conta dele, aí tu foi sorteado, miserável, olha que maravilha. E a gente faz uma festa danada em cima disso. Por isso que nós estamos falando de marketing. Não podemos ter um marketing para esse segmento se não tiver um marketing integrado, porque o marketing se divide em dois, o online e o offline. O online hoje, você tem que estar nas redes digitais, não tem por onde você escapulir. Mas o marketing offline não está morto. Você tem que ter um panfletinho ainda de vez em quando. Você não vai fazer o ano todo, mas você faz pelo menos 2 vezes no ano um panfletinho para estar visitando ali as obras, entregando o panfletinho na obra. E você pode também ter a questão dessa que a gente faz lá, que é, uma vez por ano, nós temos em Aracatu, na loja Atacadão da Construção, nós desenvolvemos lá, já foi 2 anos isso,
o primeiro e o segundo ano, o segundo torneio de dominó entre os pedreiros da região toda. Mais de 150 profissionais naquele dia. E sabe qual era o prêmio, Lucas? A gente pegava o bote vivo, deixava na frente da loja, na rádio, e vendia o bote, porque na Bahia, no sertão, né? Então, aquela farra do bote, e aquilo prosa para o ano todo. Né? Quem foi o ganhador do bote, a dupla ganhadora? Então, junto com quem? Com os nossos fornecedores, nossos queridos e amados fornecedores, os caras ajudando a gente com recurso, dando condição para a gente fazer essas festas. Aí, Maitinga colocou, esse ano, 192 profissionais dentro de um evento. Aí veio a Partizolite, veio o pessoal da Brasilite, veio a galera, os tipos que tem a terceira deles lá. Essa turma chegou junto, a Manco, chegou junto, velho, e fez uma coisa linda. E hoje os caras indicam a gente de graça. Quando vê, fala, essa obra, quando vai lá, é ele que está. Então a gente criou agora, e junto com nós estamos pondo o sistema da Visual, já com todas essas ferramentas dentro do software, que vai, inclusive, imagina você, aquele pedreiro que já te mandou 10 obras para você, que é aquele cara que te indica. Aniversário dele, aí aparece no sistema visual, é fantástico. E aparece a fichinha, poxa, ele é flamenguista, tá lá na ficha, time do coração Flamengo. Aí nós vamos lá e pega. Isso foi o que aconteceu com o seu Antônio. O cara foi lá, não, o seu Antônio já mandou mais de 10 obras. Quando puxamos o CRM dos clientes que ele mandou, um absurdo de venda, mais de 1,5 milhão de vendas. Será que um pedreiro desse, que já mandou quase 1,5 milhão de venda para a loja, que merece uma camisa oficial do Flamengo, não? Chegar lá, com a camisa oficial do Flamengo, no dia do aniversário do cara, eu só vim aqui para lhe dar um abraço, e aí eu tive que levar, eu sou corintiano, mas vou fazer o quê? O cara é flamenguista. Porque eu tinha que vir mesmo para lhe dar um abraço aqui junto com ele, aqui, dentro dessa interação, a gente vai conhecendo o pessoal, e fomos levar a camisa do Flamengo oficial. Esse cara, meu amigo, casou com nós. Você entendeu? Um camarada parceiro. Então, e o que eu vi no sistema da Visual é que a gente consegue, através dessas ferramentas, você ter uma agilidade maior no Zap Show, que é show mesmo. Você consegue preparar isso tudo de forma automática. O dia, sabe? Então, isso é muito legal. Então, quando a gente tem um marketing alinhado, o clube do profissional trabalhando, o cadastro de prospecção de obra alinhado, essa empresa, eu falo para você, gente, o aumento sem muito trabalho, é de 30% a 40% no faturamento. Isso é um desafio que eu lanço para qualquer loja do Brasil que colocar essa ferramenta para usar, se ele não aumentar 30% a 40%, eu faço 1 ano de consultoria grátis para ele. Mas que não é ter a ferramenta, é ser a ferramenta. Porque não adianta você ter a ferramenta e aquele serzinho que está ali não usar. Aí não adianta, aí não tem milagre. Tem que fazer Porque a questão é hoje e amanhã também. Então, a gente mede através de uma ferramenta dessa. Então, é um desafio que eu lanço, né? Nós temos aí essa parceria, e eu estou muito feliz, né? Porque dessa parceria com a Visual Software, e eu junto com o pessoal da Rede Construir, temos uma novidade bacana aí, né? Para todos os lojistas, não só da Rede Construir, que são mais de 300 lojas no Brasil, espalhada pelo Brasil, vai estar na FEICOM 2025. Então, a FEICOM, que é a maior feira da América Latina do segmento de material de construção, neste ano de 2025, uma parceria inédita com a Visual Software e a Rede Construir. Eu vou estar lá junto com meu amigo Lucas, né? A gente vai estar fazendo e levando essa ferramenta da Visual Software para que, com todas essas ideias lucrativas que o Lucas, ao longo da sua história, tem elaborado para levar uma lucratividade assistida, a gente com a expertise de colocar para você como você vai utilizar o máximo da ferramenta e você vai ter certeza que o seu negócio vai deslanchar. Então, se você antes da feira, você vai ser um empresário, depois da feira, você vai ser um outro empresário, porque eu tenho certeza que essa ferramenta vai ser muito útil. Então, preste atenção na data de 8 se você não ia na FEICOM esse ano, refaça aí o seu entendimento, vale a pena você estar lá, junto conosco na Rede Construir, junto com o pessoal da Rede Construir, e junto com a Visual Software, para que a gente possa levar essa ferramenta para você. Vamos nessa. E aí eu quero, só para a gente ir finalizando, eu quero agora abrir a sexta, que nós estamos falando das 7 principais falhas
na liderança. Então, apareceu aqui a sexta falha, gente. Falha no controle de adimplência. Falha, tem muitas empresas, principalmente as empresas pequenas e médias, ainda tem aquele fenômeno que a gente chama de fiado. Porque quando o cliente começa o relacionamento com a obra, às vezes o cliente não tem como estar indo toda hora a comprar a mercadoria. E não é toda hora que ele consegue passar o cartão. Então, eles têm uma ferramenta de controle, porque o que as empresas perdem hoje na inadimplência tem sido números assim tenebrosos. E outra, se você não tem uma cobrança efetiva, se você não tem uma solução de cobrança efetiva, você perde muito dinheiro. E tem um detalhe, quanto mais velho a dívida vai ficando, mais difícil vai ficando de receber. Chega uma hora que quando você chega a fazer um acordo, mesmo que você negativou o cliente, mesmo que ele está lá no Serasa, protestou, fez tudo, quando ele vem para fazer um acerto, ainda você tem que tirar todos os juros, às vezes ele desconta ainda na coisa e fala, me paga metade, pelo menos. Perde até o capital, né? Existe uma solução, sim, gente. Existe um sistema aqui, a Visual Software hoje e olha que eu conheço o sistema, gente. Como eu já disse, eu passei com muitas empresas, tá? Então eu tenho, assim, hoje a alegria de falar da Visual pelo fato de ser uma ferramenta que ela, em detalhe, nós estamos aqui falando com o Lucas, que é o dono do software, e ele, uma coisa legal que eu achei do time dele, conversando com o Luiz, conversando com o Leonardo, ele falou, a gente só não vai fazer se não for uma coisa lógica, se não for algo que realmente a gente tem que fazer sentido. E a gente vai envolver hora de programação, a gente vai envolver uma série de situações que, se não fizer sentido, o que vai acontecer? Então, por isso que tem situações que eu fico ali caçando, será que tem isso? Aí eu vou conversar com o Lucas, com o pessoal. Tem, o sistema faz isso. Né? Nós tivemos uma reunião esses dias falando, não, o sistema já manda automaticamente para todos os fornecedores ali, a cotação volta, a gente já fecha. Olha que legal isso. Então, gente, nós temos esse encontro marcado. E para controlar a inadimplência e o fiado, olha só, vou dar outro número, viu, Lucas? Para cada R$1.000 que uma loja de material de construção perde no fiado, ela tem que vender, em média, R$27.836,48. Para cada R$1.000, eu tenho que vender R$28.363,76. É bastante diferença, né? E, Mauro, e vale lembrar um negócio, né? Eu estava contando para o Mauro quando a gente estava conversando há alguns dias atrás ali, eu falei que eu tinha consultora, né? Como eu tenho consultora, tem as matrizes que eu compro regularmente, mas eu não compro de todo mundo, né? Normalmente você tem ali os parceiros mais próximos, a gente sempre prioriza, principalmente quem é aqui da cidade, quem é cliente, etc. Mas tem momentos que falta algum produto na obra lá, um determinado material, e, digamos, esteja em falta em todas as lojas. Vai ser ido comprar numa loja que a gente não tem o hábito de comprar, né? E às vezes uma nota pequena. O que acontece? Estava comentando com o Mauro, e às vezes a gente tem que pensar, cara, esse cara não compra aqui. Beleza, fiz a notinha, o cara é uma empresa conhecida, uma consultora, vou pensar no meu caso aqui, né? O que no meu ponto de vista, como cliente, que eu espero da loja? Cara, me avisa que eu tenho uma duplicata e está vencendo. Manda uma mensagem automatizada, manual, qualquer coisa, olha, Lucas, tudo bem, o pessoal pegou o material aqui e tal. Agora, não dá para deixar aquilo vencer, pegar juro e tal, e você vir cobrar o cara já dando esporro. Pois é. O cara fala, pô, cara, eu não sabia, ninguém me avisou. Ou lembrar que o empresário, às vezes, ou o cliente de uma transmissão, às vezes o cara esquece mesmo, né? Então, para isso, até, pessoal, eu atrapalhei um pouco a fala do Mauro, mas até para isso a gente desenvolveu um robô, ou seja, não é funcionário seu que dispara, não é ninguém. Todo dia está lá sozinho. Tal, determinada hora que você fala para ele, olha, a partir desse momento eu quero que dispare ou uma mensagem no WhatsApp ou no e-mail. Eu quero que avise, 15 dias antes do vencimento, 10 dias antes do vencimento, ou no dia do vencimento, quero que avise o meu cliente, olha, tudo bem, estou passando para lembrar que hoje vence uma duplicata, ou daqui 5 dias vence um boletim de tal valor, tal. Você programa avisos antes, consegue no dia e posteriormente. E para cada aviso, você começa a mudar o tom da mensagem. Você está avisando antes, olha, estou passando aqui só para lembrá-lo, né? Estou passando aqui para relembrá-lo que hoje vem essa duplicatinha.
7 dias depois, olha, talvez você tenha esquecido, mas ficou uma notinha para trás, tal. Aí você quer colocar uma mensagem mais enfática ali para 30 dias, olha, preciso resolver essa situação aqui, senão às vezes pode indo cair para trás. Então você consegue configurar e ajustar isso, mas de que forma que? Sem parar nenhum funcionário dentro da sua empresa para fazer isso. Como eu falei, um exemplo que eu dei ali, cara, se me vinha a mensagem, eu falo, só me passa o Pix aí, já estou pagando. Pronto, resolveu o problema, né? Ainda mais hoje na era do Pix, né? Então, evita muito transtorno. E aquela lembrança, eu uso, sempre quando eu falo do robô de cobrança, eu uso um exemplo muito simples. Tiro da loja, tiro da empresa do cara e uso um exemplo muito simples. Eu pago a minha conta de celular porque eu recebo a mensagem. Se eu fosse lembrar de ir lá no aplicativo, ver se que eu estou devendo ou não, pode esquecer, né? Nem ia lembrar a hora que parasse a internet do celular. Como a operadora me manda uma mensagem automática, olha, sua conta de telefone venceu, tá aqui o Pix, tal. Inclusive, no nosso robô, a gente consegue já colocar ou a chave do boleto ou o Pix identificável para o cara copiar e colar e já pagar. Não tem que nem falar com ninguém, sabe? Então, isso tudo são facilitadores e que fazem a inadimplência reduzir muito, como o Mauro estava citando aí. Porque, assim, a cobrança em dia, não deixar... É muito mais fácil receber uma conta atrasada 5, 10, 15, 20 dias do que você receber uma conta atrasada de 6 meses. O cara falou, isso aí já deixou passar 6 meses, é a última que eu vou pagar. Agora ele já aceitou deixar 6 meses, se deixar 1 ano, 2, 3, não vai mais fazer diferença. É um compromisso com você. Então, ele viu que você nunca cobrou, né? Se você nunca cobrou, o cara fala, isso aí não me cobra. Deixa ali, ó. É muito fatídica, né? Olha só, vamos falar da natureza do ser humano. Você deve R$1.000 para o A, para o B e para o C. 1.000 para cada um. O A nunca te ligou, nunca falou nada. O B, de vez em quando ele manda lá uma ligação. Agora o C, todo dia ele te liga. E aí, velho, cadê meu dinheiro, velho? E aí, cadê o Pix? Manda o Pix, ele mandou com as mensagens. Quem que você paga primeiro? Mano, o cara que fica te infernizando. Esse nojento logo aqui, porque senão ele vai encher o saco. E às vezes as empresas não cobram. Né? Volta na operadora de celular. A operadora de celular faz isso. O cara, tipo assim, não pagar, corta o internet, mas depois daquela ligação, o cara fala assim, meu Deus, cara, já me ligaram 10 vezes hoje. O cara fala assim, vou pagar logo esse negócio que eu não aguento mais meu telefone tocando, que esses caras me enchendo o saco. Exatamente. Você vê, gente, outra ferramenta que a Visual tem, cara, que eu estou muito feliz de poder estar usando, que é as conciliações dos cartões de crédito. Você sabe muito bem que hoje existe um risco iminente de a operadora esquecer de mandar teu dinheiro. Eu tenho empresas que estavam 700 mil parado lá, e como vende muito, o cara não deu fé que tinha 700 mil parado, por quê? Tinha uma chavezinha lá na operadora que, tipo assim, quando ela ia fazer o depósito, estava errado algum número lá, e tudo que ele e era tudo automático da União Operadora grande, gente, não é um operador pequeno, não. E aí todo o dinheiro que ela tentava gerar, o dinheiro não chegava na conta, voltava, ficava ali parado. E aí só um acaso, quando eles descobriram que não estava com aquele dinheiro todo estava parado, aí quando o cara abre de manhã, depois apareceu 700 mil na conta dele, falou, ixi, foi algum erro, deixa eu correr para falar que esse dinheiro não é meu. Quando foi ver, o dinheiro era dele, estava lá, era dele. Só que Mauro, cara. Isso daí, cara, assim, eu sempre dou um exemplo para nossos clientes, né, que a gente tem no Brasil todo, sempre falo um negócio seguinte, cara, existe centenas de empresas que só fazem conciliação bancária e de cartão de crédito, só fazem isso, que ele pega o teu extrato e vê se o cartão te paga. Para existir empresas que fazem isso retroativo, é sinal que tem problema, senão não precisava ter empresa. Se tem cara que dedica a vida a verificar o para trás e verificar se realmente foi pago, quer dizer que o furo é grande. É grande. Né? Como você falou. Então, assim, as pessoas às vezes, passou no cartão, tá na conta, e deixa para lá, cara, isso é um perigo. Perigo enorme. Tem casos de supermercado mestre para acontecer isso também. Viu? Né? E aí tem mais, e não é essa questão tipo do não acreditar, bem mais difícil de ocorrer, mas pode ocorrer, e como ocorre, como você passou. Mas aí existe um problema mais sério que ocorre muito. O que é? Fui lá e negociei minha taxa de cartão de crédito a 2%. Passar no Visa, crédito 2%.
Beleza, um mês passou 2, no segundo mês está me cobrando 3,5. Se você não tá o sistema ali te apontando, opa, essa taxa não tá certa. Cara, aquilo só você vai perceber isso muito além. E aí, inclusive, existe uma regra que está dentro do jogo. Por exemplo, ele fecha, o operador chega lá e te fecha uma taxa por um determinado tempo. E só que a taxa não é tácita, ela não renova automaticamente. Não, quando ela chegou na data, no dia seguinte ela volta para a tabela cheia. Agora, olha que é outro número. De cada 10 lojas de material de construção de médio porte, 8 deixa para trás e perde esse recurso, porque ela não controla. Então, o que precisa acontecer na tua empresa, meu amigo, para você abrir a mente, que você administrar e controlar? De uma montanha, sabe, Lucas? De uma montanha até um cego desvia. A gente tropeça nas pedrinhas. E uma coisa que me chamou a atenção no sistema da Visual é que o sistema é um catador de pedrinha. Ele não deixa passar nada, ele vai estar ali sempre buscando. E é isso que, eu como consultor, eu falo porque eu vivo do quê? Eu costumo dizer que eu sou o antítese, né, do agiota. O agiota, quanto mais ferrado o cara tiver, melhor para ele. O mal é diferente. Quanto melhor a sua empresa tiver, mais lucrativa a sua empresa for, é melhor para mim. Então, eu vou lutar por quê? Eu vou lutar pelo seu lucro. A Visual tem nesse mesmo DNA. Quanto dinheiro está ficando na mesa que a gente... Ou seja, sabe que eu vou te dar uma notícia, acho que isso eu não te falei ainda, Lucas. A mensalidade que tem uma das empresas que eu trabalho com a Visual, a mensalidade que nós pagamos para a Visual, ela já está se pagando naturalmente, só com o que estava indo para o lixo, que estava se perdendo e agora não está perdendo mais. Só essa diferença já paga a ferramenta. Coisa boa. Eu sempre falo, assim, está no nosso DNA, como você falou, a gente produz conteúdo, eu gosto muito, às vezes, lógico, a gente não tem tempo o tempo todo, mas eu gosto muito de fazer posts, algumas coisas no nosso blog. Nosso blog tem muito assunto, muita dica de gestão, justamente porque a gente quer que as empresas vão bem. Eu sempre falo para o meu cliente, cara, você vai bem, eu vou bem, eu cresço junto. É isso que eu preciso. Empresa que está quebrando, para mim, não é vantagem. Então, a gente sempre tenta fazer o máximo, entregar o nosso máximo. 23 anos da empresa, a gente está sempre inovando com esses recursos do aplicativo. Agora a gente está chegando com um pacote de inteligência artificial. Isso eu nem te falei, estava mexendo no negócio hoje ali, com umas coisas ali que para frente você vai ver, hein? Mas a gente sempre está buscando se reinventar, trazer novidades, deixar as empresas com coisas de ponta, porque a gente não quer nosso cliente para trás. A gente quer o nosso cliente na frente de todo mundo, competindo, ao menos competindo junto com todo mundo, né? Exatamente. Por isso que esse casamento e essa parceria agora com a Rede Construir, porque a filosofia deles é a mesma, né? Então, por exemplo, olha que coisa legal, até você que vai estar assistindo aí esse bate-papo nosso sobre lojas de material de construção, olha a importância de uma rede como a Rede Construir, que é pioneira no Brasil hoje, né? Uma das mais antigas, e que conseguiu vencer a prova do tempo, né? Então, aí, desde 1995, se não me engano, já estão no mercado, então já tem aí uma janela importante. E o que ela proporcionou, como tem outras redes muito boas também no Brasil, que hoje faz um trabalho fantástico dessa união, dessa conglomeração. Por exemplo, eu vou dar um exemplo nosso aqui na Bahia, tá? Na região sudoeste, onde a gente está atuando, na rede construída de Maitinga, Jânio Quadros, Pombeúba, Guarambi, e essa micro-região ali em Tira, são alguns parceiros ali da Rede Construir, que são lojas menores. E hoje, por exemplo, nós temos uma tinta que é bem conhecida no Brasil, que é a Tintas Coral. A Tintas Coral é um nome, a AkzoNobel hoje é uma líder mundial do segmento, né? Só que lojas menores hoje já não compram mais direto da Coral. Lojas menores têm que comprar do distribuidor. Porque para a logística da Coral não compensa, às vezes tem lojas muito pequenas, com volumes pequenos, que acaba não compensando aquela... E aí a Rede Construir, como eu tenho certeza que outras redes também fazem a mesma coisa, pegou todos esses pequenininhos e fez deles o quê? Então hoje nós estamos, tanto nessas lojas que eu citei, nós compramos direto da Coral com o preço que os grandes compram. Então, ou seja, aquela loja menorzinha tem um poder de competitividade muito grande. Inclusive, às vezes, a concorrência fala, ué, como uma lojinha desse tamanho consegue vender massa corrida nesse preço? Como uma lojinha desse tamanho consegue vender uma tinta de uma sol e chuva desse preço?
é porque essa união que existe dentro da rede, eles vestem uma litragem com a fábrica, dividem um pouquinho para cada um e conseguem vender direto. Então, a Aramco é assim como grandes empresas do segmento que vendem para a rede. Então, olha que bacana, a Catsolite é uma delas, grandes empresas hoje têm esse programa de parceria. Então, ou seja, a rede ela tem essa força. Então, você que tem uma loja menor, que você está achando que tem algum grande perto de você e você não está conseguindo competir, fica a dica, né? Nós temos aí, vai lá na FEICOM, vai ter o pessoal da Rede Construir, conversa com a GL, que menina, gente boa, né, Lucas? Pensa aí numa figura bacana. Então, procura. Isso aí também vai ser algo muito interessante. E vamos para a nossa última falha aqui, só para a gente poder fechar com chave de ouro. 7ª falha na gestão de entregas, que foi aquilo que a gente já até adiantou bastante sobre isso. É um problema severo, que é exatamente, você vê, ó, o maior... Vou deixar mais um brinde aí para o pessoal de loja de material de construção. O maior prejuízo que existe para uma organização, para uma loja de material de construção, chama-se retrabalho. Fazer 2 vezes o que podia ser feito uma vez só. Então, e às vezes existem custos que às vezes não vai para a ponta do lápis. Agora, vou fazer uma pergunta e vou deixar essa pergunta para você que vai estar vendo a gente nas redes sociais aí, que vai estar acompanhando esse trabalho. Eu vou deixar uma pergunta para você colocar no comentário quando você assistir esse vídeo, tá? Quanto custa, na sua opinião, ou seja, você tem uma loja de material de construção, você consegue comensurar quanto que custa a operação do seu caminhão, do seu caminhonete, do seu carrinho pequeno, da sua motinho que sai para levar uma mercadoria? Então, quando você lembra de uma regra clara da administração que diz assim, o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Muitas grandes empresas do segmento de material de construção, o que eles fizeram? Eles terceirizaram a entrega. Só que eles têm spread para isso. Uma loja pequena, primeiro que é difícil você conseguir terceirizar. E quando você terceiriza, você perde qualidade no serviço prestado. O cara que está ali fazendo as entregas não está muito ligado na necessidade de tratar bem o cliente. Então, o que nós temos como ferramenta? Então, imagina você que você tem lá, você vai colocar na hora de você fazer os seus romanês de entrega, aí você decide, por isso que é um verbo, né, que nós precisamos conjugá-lo sempre, que é um verbo importante na vida do ser humano, é o verbo decidir. Aí, quando você, a partir de que você ouvir isso, você vai conjugar esse verbo e vai dizer assim, eu decido fazer a diferença na minha loja a partir de agora. Eu quero saber quanto que o meu caminhãozinho 850 3/4 branco que eu tenho da Volkswagen, que ele é velhinho, mas ele roda bem, eu quero saber, a partir da implantação do sistema, quanto que essa placa, quanto que esse caminhão transportou no mês de mercadoria, quanto que foi o custo que esse caminhão conseguiu produzir, como se fosse... Imagine que você tem um vendedor ali que ganha uma comissão pelo que ele vende, imagine que aquele caminhão, você tem que fazer, porque ele tem que te dar um retorno, ele tem que te dar um dinheiro, como se você fosse um fretista. Quanto que ele compensaria para você poder pagar um consórcio, por exemplo, para daqui a X anos, vão fazer em 50 meses, 60 meses, mas a ferramenta dura 6 anos, você vai trocar por uma nova daqui a 6 anos, porque você já essa ferramenta já está se pagando dentro desse processo. Então, medir para poder evoluir. Então, a gente tem todo esse processo, o sistema, ele tem a gestão de frota, mas ele tem um foco para a distribuidora, tem a ferramenta. Só que para uma loja de material de construção, o controle maior está no robô. Por exemplo, troquei um pneu, ele vai lá. Tudo que aconteceu de manutenção, ele tem lá. Então, esse caminhão hoje, esse mês, ele me deixou R$ 7.800 de lucro. Poxa, gente, olha que legal. Você tem um consórcio de R$ 1.800, R$ 2.000, R$ 2.500, já pagou. Você entendeu? Então, usa a ferramenta de forma adequada. Uma coisa legal aí, a gente conversando sobre isso, por exemplo, assim, no software, a gente tem toda a questão de conseguir medir. Mas o insight que você trouxe de colocar, falando do percentual, isso eu vou deixar para o pessoal conversar contigo aí, para você falar, né? Opa, aquela visão que você me passou, ó, isso aqui você coloca um produto como entrega e você mede essa entrega, porra, aquilo ali eu achei excepcional, hein, Mauro?
Parabéns lá. Eu sei que é uma coisa assim que o pessoal, quando o pessoal entender essa chave, virar essa chave ali, quem não faz essa gestão vai fazer um controle bem mais aprimorado após isso. E outra, só que a gente, dentro dessa mesma ótica, dentro desse mesmo processo, na venda é muito comum isso. Você acredita, rapaz, que tem um tirador de pedido, que o camarada entra na loja, sai lá da caixa prego, entra na loja, compra uma caixa d'água e o cara não oferece a boia da caixa. Ele oferece a flange da caixa. O cara não oferece o adaptador para o ladrão, ele não oferece o adaptador com flange, ele não oferece o registro. Aí, quando não, e é detalhe, lembra que eu falei de uma montanha? E aí, o que a gente tem? E eu acredito que isso eu faço já em algumas lojas, que é você, por exemplo, infelizmente ou felizmente, tem gente que você tem que, o ser humano, às vezes, ele precisa ter uma motivação extra. Então, às vezes, eu coloco a caixa d'água é um produto notável, que a gente usa muito para fazer propaganda, né, para pôr promoção. Então, a caixa d'água de 1.000 litros e a de 500 litros, ela tem um apelo para aquele cliente que é um produto notável. O cliente não pergunta o preço da boia, mas ele quer saber o preço da caixa. Então, isso acontece com a louça também, uma bacia com caixa acoplada. O cliente não pergunta o preço do assento, ele pergunta só ele não quer saber quanto custa o parafuso. E, às vezes, o cara vende a bacia, não vende o assento, não vende o parafuso, não vende o bolsa-anel, não vende nem o engate, ele vende. Os itens agregados, ele esquece, né? Onde que está o dinheiro, né? Diga para você que é dono de loja, já que tem esse esquecimento natural, comece a incentivar o pessoal. Olha, eu consigo pôr a comissão na bacia, eu só posso pôr, por exemplo, vou dar um exemplo, não é regra isso, cada loja tem a sua forma de... mas a bacia eu só consigo pôr 1% de comissão, mas na boia eu consigo pôr 3%, eu consigo pôr 5% no parafuso. Então, o camarada tem que entender que ele tem que vender os correlatos. Então, a gente, dentro dessa programação, inclusive eu sei que o sistema tem também, por isso que eu estou também dizendo, que ele consegue indicar ali, ó, você está esquecendo, não sei se já ofereceu isso, ele coloca ali para o cara, até para aquele mil que ele pode ver que está esquecendo alguma coisa. Então, o camarada vende a tinta, não vende um bolo, não vende um pincel, não vende uma fita crepe, não vende nada. Então, meu amigo, isso é gerencial? Só que nós temos as ferramentas, estão aí para nos ajudar. Então, presta atenção nisso. De uma montanha até o céu desvia. Vai com os detalhes, porque a lucratividade está no detalhe. A lucratividade, o seu lucro mesmo vai estar no detalhe. Então, a cara feia do cara, o cara que vai trabalhar na segunda pensando na festa do peão do sábado, aquele que está ali doido para te roubar. Na primeira, tem uns caras, porque eu quero até finalizar com esse processo também, que a gente já está um bom tempo, e eu queria deixar essa mensagem para os donos de loja, porque existe uma curva ABC de pessoas. Inclusive, eu tive a felicidade de conhecer essa tecnologia em São Paulo, ainda quando eu morava em São Paulo, assistindo um programa de TV que estava o governo do estado de São Paulo, na época, em 1991, eles trouxeram uma pessoa, um japonês, que implantou no Japão, na Secretaria de Segurança Pública, essa filosofia, onde eles viam que, quando existia uma rebelião nos presídios, sempre eram os mesmos cabeças, eram os mesmos caras que motivava todo mundo ali e faziam. E aí ele viu que sempre eram os mesmos. Então, o que eles pensaram? Vamos tirar as cabeças pensantes ali, esses caras que estão fazendo isso, e vamos controlar o resto. E acabou a rebelião lá. Não existia mais rebelião, porque eles isolaram as cabeças pensantes ali, e aí o governo do estado de São Paulo falou, legal, boa filosofia do japonês, muito bom japonês, vem cá ensinar nós filosofia de separar a cabeça pensante, botar no outro canto, e deixar só os outros ali a massa crítica, e a gente põe gente boa para cuidar da massa crítica, e aí a gente cuida e recupera eles. Só que não, né? Porque, infelizmente, o japonês não contava com uma questão cultural nossa. Eles pegaram realmente os cabeças, criaram os presídios de segurança máxima, pegou os cabeças e botou lá, só que não deixou isolado, o cara conseguiu comandar lá de dentro. E aí nascem as facções, nasceu tudo isso, por quê? Botaram as mentes tudo preciosas com comunicação externa, aí os caras tomou conta de todo mundo hoje. Então, em uma empresa, por que eu falo que essa filosofia ela serve para dentro de uma empresa? Se você tem 100 funcionários nessa curva ABC, a curva A, qual é o perfil do colaborador curva A? Estou deixando de presente para você, viu, líder de loja, viu, dono de loja de material de construção? Presta atenção nisso. Isso aí pode ter uma referência muito grande no teu negócio. Você vai ter no máximo desses 100 que você tem, 5 que você pode entregar a chave da empresa
e pedir para eles abrir e fechar, e você pode tirar um mês de férias, você sabe que eles vão honrar você. Mas são só 5 dos 100. Qual é o perfil dele? Primeiro, ele é leal. A lealdade está no coração dele. Ele tem dor de dono, esse cara. Ele sente a tua dor. Segundo, ele assume responsabilidades. E terceiro, ele está pronto para entregar resultado. Mas, infelizmente, só é 5 dos 100. A grande maioria, quase que 90 desses 100, está na segunda classe, a classe B, que nós chamamos de massa crítica. Qual é o perfil da massa crítica? Primeiro, são acomodados. Segundo, são extremamente desconfiados. É aquele que você fala uma coisa antes, sem nada. Vamos ver. Não sei o quê. Ele fica sempre na defensiva ali. E terceiro, ele é altamente influenciável. Só que ele é influenciável tanto para fazer o que é certo, quanto para fazer o que é errado. E aí, por último, nós temos uma classe C, que tomara que não tenha nenhum na tua empresa, tomara que você não seja amaldiçoado de ter um classe C dentro da tua empresa. Porque, inclusive, eles são chamados de idiotas. Idiota não é um xingamento. Idiota é uma palavra grega que significa pessoas presas dentro de si mesmas. Ou seja, o idiota é aquele que só pensa nele. É aquele que ele só que, além de só pensar nele, se ele puder ter e precisar pisar no teu pescoço para ele dar um passo adiante, ele não vai pensar 2 vezes. Então, o perfil do idiota ele é desleal, ele é sabotador, se deixar ele te rouba mesmo, ele leva a tua mercadoria, ele leva teu cliente, é o cara que vai pegar todos os seus clientes, botar no celular dele, quando ele sair, ele começa a ir atrás de todos os seus clientes, ele é um idiota. Infelizmente, e por último, ele tem um problema, porque normalmente os idiotas são altamente influenciadores. Eles são persuasivos. É o cara que você fala, você é otário, rapaz. Você não vê que o homem não faz nada para você. Fica aí que não é otário. Aí fica aqui naquele besta lá que fica abrindo loja, trabalhando 1 hora a mais que o chefe. Você é um otário. Aí começa a criar, daqui a pouco vai criando. Não tem mais uma equipe, não tem mais um time. Ele tem uma quadrilha lá dentro. Porque esse cara vai contaminando tudo que ele pode ali. Daqui a pouco você tem uma quadrilha roubando a tua empresa. E eu falo que eu já cheguei para fazer diagnóstico, para fazer auditoria em empresas de material de construção, que o roubo era mais de 500 mil. Numa dessas, tinha até um sobrinho do dono no meio da quadrilha. Por quê? Porque o cara simplesmente estava com assim, ó. Ele achou que confiança era para todo mundo, e não é para todo mundo. Tem que ter controle. Então, cuidado com os idiotas. Existem clínicas de recuperação que fazem um trabalho maravilhoso com dependentes químicos, com alcoólatras, e recupera. Agora, a clínica para recuperar a bola murcha e idiota, não inventaram ainda. Então, o que eu faço com ele? Faz a cartinha de recomendação e manda lá para o concorrente. Sai fora desse cara. Manda embora, paga os direitinhos dele, agradece ele e tira do meio da tua empresa. E pega essa massa crítica e treina. Eles são influenciáveis para fazer o que é bom. Daqui a pouco você tinha 5 na A, você tem 10, 15, 20 na A. Aí a lei de Pareto vai te sustentar. Porque 20%, 80% do teu resultado vai vir de 20% dos teus clientes. Então, isso é um grande trabalho que tem que ser feito. E o software, e os processos, e as pessoas farão a grande diferença. Então, meu amigo Lucas, para mim está sendo uma honra poder estar dividindo essas ideias contigo. Você é um empreendedor, um cara que tem uma visão diária, e juntos eu acredito que com o pessoal da Rede Construir agora, lá na FEIPOM, então deixando mais uma vez para você que vai estar ouvindo esse vídeo agora aqui, depois eu quero que o Lucas fale um pouquinho sobre essa parceria também. Então, a Visual Software, nós vamos estar juntos com a Rede Construir na FEICOM 2025, que é a maior feira de material de construção da América Latina. Ah, mas é uma empresa pequenininha, eu nunca fui nessa feira. Você que está no Brasil, vai. Você não sabe como é bom você ter trabalhar naquele enorme workshop que existe, onde você vai estar fazendo, e esse ano está legal, porque você vai ter vantagens, vai ter que conseguir negociar na feira. Olha que coisa legal. Então, se você está com dúvida de ir na feira, vá. E se você quer um passo a mais na sua empresa, se você quer inovar com condições de ter lucro, então, vou deixar mais uma coisinha para você aí, meu amigo dono de loja. Nenhuma empresa vive das vendas. Aí um cara pode dizer, esse cara é louco, como que eu não vivo das vendas? Não, meu amigo, você não vive das vendas. Você vive do lucro das vendas.
Não adianta você vender e não ter lucro. Não adianta você ficar trocando figurinha. Não adianta você morrer na praia na guerra do precinho e do prazão. Sai fora disso. A sua empresa tem que ser lucrativa. O cliente tem que enxergar valor em você. E valor é diferente de preço. O valor é quando o cliente fala ali, não é o menor preço, não, mas é o melhor atendimento, é o melhor serviço e é a melhor experiência que eu poderia ter, eu estou tendo nessa loja. Porque você tem gente feliz trabalhando, porque você investe no seu capital humano, você investe em tecnologia de ponta, como o sistema da Visual Software, você investe em equipamentos e caminhões bons e nesse relacionamento de ter esses pedreiros, pintores, eletricistas, os arquitetos, os engenheiros, tudo com você, e é legal o programa para você colocar dentro da tua empresa e fazer a tua empresa ser lucrativa. Vamos ganhar dinheiro? Vamos fazer a tua empresa ir para um próximo nível? Hoje, no market share, na fatia de mercado, quantos por cento a tua empresa está dominando a tua região hoje? Faz essa conta, pensa nisso. Então, se você achar esse número, você fala, agora eu quero elevar ela mais um nível. Se você tiver afim disso aí, cola lá na FEICOM, que nós vamos estar lá para te dar uma ferramenta e te ajudar no que a gente precisa, no que for possível. Isso aí, Maurão. Legal. Pessoal que está nos assistindo, então fica o convite, a gente vai estar lá na FEICOM, tá? Junto com a Rede Construir. Vamos estar lá, eu e o Mauro lá, vamos estar esperando vocês para a gente bater um papo, conversar mais. O Mauro é um cara excepcional, eu sei que tem muita coisa aí para ajudar a gente, para ajudar vocês também aí no dia a dia. Então fica o convite, esperamos vocês lá na FEICOM, agora de 2025, beleza, gente? Show de bola. Valeu, Mauro, obrigado por essa aula aí, tenho certeza que vai ser muito produtivo para quem estiver assistindo. Um grande abraço, hein?